Olá, meus queridos. Uma alegria sempre muito grande poder participar aqui do Projeto 100, nesse espaço do Contextualizando. É realmente muito bom a gente poder, mesmo, né, num período tão difícil como a quarentena, como, né, esse período de pandemia, a gente poder estar se reunindo, mantendo foco na doutrina espírita e mantendo a casa mental, né, voltada para reflexões e para as questões mais espirituais que vão nos conduzir, né, a mente e os nossos hábitos para o bem. Né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui novamente e hoje a gente vai conduzir, contextualizando, no livro Justiça Divina, né, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, que é um livro, o Justiça Divina, que vem daquela série de Religião dos Espíritos, que vem contextualizando, no caso, Justiça Divina, falando algumas reflexões dentro das mensagens do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Então, recomenda-se, né, obviamente, as leituras dos dois, é bom a gente ler juntos, porque em cada capítulo, Emmanuel fala para a gente qual é a parte do Céu e Inferno, qual é o item, né, do Céu e Inferno que originou aquela reflexão. Então, hoje nós vamos tratar da lição da reflexão número 20, são as missões, que foi obtida na reunião pública de 27 de março de 1961. Vejam só quanto tempo, né, 60 anos, e ainda assim tão atual, né, tão necessária para os nossos tempos. Ela está referenciada na primeira parte do capítulo 3, no item 14 do livro Céu e Inferno, que fala sobre as missões. Né? Eu vou até tomar a liberdade de ler esse item, porque é um item pequenininho, lá no Céu e Inferno, que diz o seguinte, ó, tá vendo? Céu e Inferno também eu tenho ele, está lá. Ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, há outras de importância relativa em todos os graus, concedidas a espíritos de todas as categorias, podendo afirmar-se que cada encarnado tem a sua, isto é, deveres a preencher a bem dos seus semelhantes, desde o chefe de família, a quem incumbe o progresso dos filhos, até o homem de gênio, que lança às sociedades novos germes de progresso. É nessas missões secundárias que se verificam desfalecimentos, prevaricações e renúncias que prejudicam o indivíduo sem afetar o todo. E aí, Emmanuel, no estudo desse item, traz para a gente a página sobre as missões, onde ele diz o seguinte: aspiras à posição dos grandes administradores. Entretanto, não sopesas as responsabilidades que lhes requeimam a fronte, quais invisíveis anéis de fogo. Há nelas o renome dos grandes juízes, mas não sabes em quantas ocasiões padecem, agoniados, para não caírem nos erros de consciência. Desejas a fama dos grandes cientistas, contudo, não indagas quanto ao preço que pagam à disciplina para manterem fidelidade às suas obrigações. Queres as vantagens dos grandes industriais. No entanto, desconheces a imensa luta em que se desgastam. Abraça a atividade singela que o mundo te reservou, respeitando a importância da vida. Se a experiência de sacrifício te chama a decifrar-lhe os segredos, lembra-te do alicerce que se esconde no solo, preservando a segurança da construção. Se o apostolado familiar é renúncia que te compete, recorda que não existem personalidades notáveis entre os homens sem o devotamento silencioso de mães e pais, professores e companheiros que se apagam, pouco a pouco, a fim de que elas se levantem na evidência terrestre, à feição das obras-primas de estatuária, em pedestais obscuros. O arado que semeia é irmão da pena que escreve. A cozinha dedicada à química do alimento é outra face do laboratório consagrado à química das aplicações científicas. Diante da lei, todas as tarefas do bem são missões de caráter divino. Atende, pois, de coração alegre ao dever que te cabe, e se ninguém na terra dá conta de teus passos,
ignorando-te a presença, nem por isso abandones o trabalho humilde que a vida te confiou, na certeza de que Deus é também o grande anônimo, a ensinar-nos, na base de toda a sabedoria e de todo o amor, o que mais alto privilégio é servir e servir. Então, essa página belíssima que Emmanuel nos traz, vindo dessa reflexão do item do céu e inferno, é um chamamento para todos nós, né? Ela traz a importância de cada um, desde o trabalho mais simples, né, até aqueles que vão requerer uma grande responsabilidade, de alta envergadura, mas que Deus não coloca sobre os nossos ombros algo que a gente não vai conseguir suportar. E na nossa imaturidade, muitas das vezes a gente fica na busca daquela missão que vai abalar a estrutura da sociedade, da humanidade, e a gente não tem, como a própria página fala, a noção do que é necessário para conseguir atingir aquela meta. Por isso é tão importante que a gente faça aquela campanha que a FEB traz, né, que o Movimento Espírita traz o tempo todo, para nos convidando a refletir como foi nosso dia, a fazer a nossa autoavaliação, trabalhar o nosso autoconhecimento, para a partir daí a gente poder saber até onde a gente consegue estar aceitando os desafios que a vida nos traz, né? Então, são coisas que Emmanuel vai trazer para a gente. Deixa eu passar aqui o slide, que diz que me fez pensar quando estava ouvindo, estava lendo, né, essa página, estava lendo o item do Evangelho, estava pesquisando um pouquinho sobre essa questão, como a gente quer chegar à perfeição, né? Porque quando somos criados, nós fomos criados por Deus para a perfeição relativa, né? Aqui estamos destinados, nós sabemos disso. Mesmo que a gente não se... Mesmo as pessoas que não são espíritas, que não têm conhecimento doutrinário, isso tá no nosso íntimo, né? Todo ser humano quer a fazer direito, quer que aquilo a que se dedica consiga ser produtivo, que a gente possa dar frutos, que a nossa atividade seja algo que vá beneficiar os demais, para que os demais possam, né, trazer para a gente uma resposta positiva. Então, todos nós estamos envolvidos nessa ideia de construirmos, né, um mundo melhor. Só que a gente muitas das vezes se esquece que o mundo melhor começa em cada um de nós. A gente quer a transição planetária. E como é que está a sua transição planetária hoje? Que rota, né, existencial você escolheu seguir para que você melhore como pessoa? Né? Porque tem uma frase de Kardec, e Chico também tem uma frase próxima a uma proximidade de ideias, que o espírito não é melhor do que ninguém. No livro que é o Espiritismo, Kardec, quando conversa com um padre católico, ele fala sobre isso. Né? A gente não tá, o Espiritismo não está aí para ser a última Coca-Cola do deserto. Não é o máximo do máximo do máximo. O Espiritismo não se acha. Né? O que a gente tem a certeza é que a gente é um caminho. Né? O Espiritismo, a doutrina, é um caminho, sem menosprezar os outros. Né? Os outros caminhos que vão levar a Deus também, que vão levar à condução da verdade, que vai fazer com que a gente possa chegar nessa perfeição relativa que a gente tanto almeja. A gente quer, né? A gente olha para Jesus, para Maria de Nazaré, para Chico Xavier, para Irmã Dulce, para Allan Kardec, vamos falar de outros, né? A Irmã Dulce, que é católica, a Joana de Ângeles, né? Que desencarnou freira, e a gente fica pensando, poxa, né? Gandhi, né? Como é que eu vou chegar a um nível desse? Sou tão pequenininho. A gente chega, mas não vai ser compulsoriamente. Santidade e heroísmo não são compulsórios. Não é porque eu quero que vai acontecer, pura e simplesmente sem eu fazer esforços. Né? Não se dá missões a quem não está capacitado para executá-las. A gente não vai botar uma criança de 10 anos de idade para dirigir um carro de Fórmula 1. Né? A pessoa tem que estar capacitada para fazer aquele tipo de atividade a que se propôs, aquela missão que foi confiada. Então, né, se a própria lógica nossa mostra que não dá para colocar coisas muito complexas na mão de pessoas que não estão ainda adaptadas para aquilo, porque não só não vão conseguir fazer, como seria uma falta de caridade, né, e exigir de alguém algo que ela não consegue fazer.
que ainda não está preparada para fazer. Então, acreditemos nós que a gente vai chegar no nível de perfeição do Cristo, né? Nós seremos espíritos crísticos em algum momento, mas estamos no caminho, estamos no processo. E para que a gente possa ensaiar para chegar nesse momento de complexidade, nós vamos precisar de tempo e de experiências. E aí vem as experiências que nós nos deparamos todo dia. E aí eu lembrei da parábola dos talentos, né? Que fazes dos talentos que te dei? Não que fazeis, porque na parábola a conta é pedida quando o Senhor volta, né? O dono dos talentos volta. Nós estamos em serviço, né? E aí vem a pergunta: o que nós estamos fazendo hoje com os talentos que nós recebemos para executar a missão que nos foi confiada? Como disse a página do Emmanuel, pode ser orientar bem os filhos, pode ser fazer um trabalho bem feito, levar a vida com honestidade num ambiente onde as pessoas não estão muito propícias a serem idôneas. Pode ser a gente manter o otimismo no momento em que está todo mundo desesperado, achando que o mundo vai acabar por causa da pandemia, e que depois dessa pandemia vai vir outra. Vai, já veio, essa não é a primeira, não será a última. Mas nós precisamos fazer reflexões e depois tomar ações que vão evitar, minimizar essas situações, né? Então, por que a gente está vivendo esse período? Cada um de nós que está encarnado num planeta, que está vivendo uma pandemia, como essa que nós estamos vivenciando agora, fomos chamados a exercitar os nossos talentos. E aí, a gente depois, em algum momento, vai ser cobrado do que fizemos desse talento que a gente tem. E a gente não tem um só, não, a gente tem vários, né? Algumas pessoas têm mais facilidade para falar, outras têm mais facilidade para fazer aquele acolhimento gostoso, de ouvir bem o outro. Tem pessoas que conseguem, que tem aquele carinho de todo dia mandar um bom dia para as outras pessoas, para os seus amigos, para as pessoas do centro espírita ou para o pessoal do trabalho, enfim. Aquela pessoa que vai ter a oportunidade de mobilizar as outras para conduzir uma campanha, por exemplo, de apoio a quem está precisando. Todos nós temos formas e todo dia nós temos oportunidades de praticar a caridade, de melhorarmos como pessoas, de modificarmos em nós os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas rotinas mentais. E eu sei que é um desafio, né? Porque eu também vivencio isso. Então, onde é que a gente começa isso? Onde é a nossa academia de virtude, né? Eu costumo dizer que a nossa academia de virtude, principalmente as virtudes, né, que estão lá no Evangelho, é a nossa casa. Começa com a nossa família. Primeiro começa conosco, né? Mas a gente não consegue exercitar a virtude se a gente estiver sozinho, isolado, né? O voto de isolamento, o voto de solidão não é uma coisa agradável, porque a gente não consegue, a gente foi feito em grupo, né? A gente precisa interagir, a gente precisa crescer, eu preciso do outro, para que eu possa me conectar com Deus de uma forma mais sublime, mais forte, mais perene, mas ainda assim de uma forma muito mais intensa. Eu consigo essa conexão quando eu estou me sentindo bem por ter feito algo proveitoso para o outro. Como diz o Emmanuel no final da página, dessa página, o mais alto privilégio é servir e servir. Então, onde eu vou exercitar de forma mais intensa, de forma mais constante esse serviço que vai testar as minhas virtudes? Dentro de casa. Então, na minha família, ainda mais agora, né, com a gente quarentenado, ficando muito mais tempo dentro de casa, a gente tem observado os nossos desafios junto da família, né? Até aquela pessoa que a gente, antes da quarentena, não gostava muito, fazia questão de não visitar, agora está fazendo falta, a gente sente vontade, sente saudade, a gente está se redescobrindo. Mas eu digo que a família é a nossa academia de virtude evangélica, porque você vai ter um personal trainer para cada virtude. Filho, com certeza, é personal para humildade, porque tudo que a gente acreditava, que a gente batia no peito antes de ter filho e dizia que não ia fazer, depois que a gente é pai e mãe, nossa senhora, a gente repete os mesmos comportamentos e dá graças a Deus porque a gente viu alguém fazer isso e apontou uma saída, né?
Então, os filhos servem muito para nos testar essa questão da humildade. Amor, né? Tantos e tantos parentes nossos que serão os nossos personagens de amor. São aqueles quando a gente não concorda, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos agridem. Esses nossos parentes que você não pode fugir porque você mora com eles ou porque eles estão dentro da mesma família, como irmãos, pais, primos, enfim, e que você não consegue estabelecer um relacionamento harmônico ainda. Eles vão estar ali servindo para a gente como personagens, para que a gente possa treinar o que é o verdadeiro amor, né? O amor de doação, o amor de antes de esperar que o outro peça desculpas, a gente tome o primeiro passo para a reconciliação. E isso é difícil, porque isso mexe com o nosso orgulho. Lembra? Virtude. Para eu tirar o orgulho, eu preciso de humildade. E aí, além dos filhos, a gente tem alguns parentes que também vão nos ajudar a desenvolver esse tipo de situação. Então, é um desafio, é uma missão. A gente treinar, por exemplo, a ciência. Quando a gente está no plano espiritual, que vai encarnar, e a gente acha que já tem condição de ser tolerante, de aceitar, de ter como exercitar melhor a paciência, a gente pede para reencarnar com a missão de treinar e desenvolver e dar às pessoas que precisam essa colaboração de paciência. Aí você reencarna, você esquece, né? Porque graças a Deus a gente esquece o que a gente já fez, o que a gente já foi, e a gente vem como um verdadeiro imã para atrair gente chata. Você está dentro de um local, entra um chato, a 10 metros de distância, ele vem vindo, ele passa por todo mundo e senta onde? Do seu lado para testar a sua paciência. Aí você fala, Deus, por que tu pediu? A gente pede. Então você vai ter aquele cunhado, aquela cunhada, aquela sogra, aquele sogro, aquele genro, aquela nora, aquele marido, que são os nossos personagens. A gente precisa observar para saber qual o papel dessa pessoa na minha vida. O que ela foi colocada ali, porque nada é por acaso, na minha convivência mais próxima, né? Porque dentro da família não tem para onde a gente correr, está ali. Nós fomos constrangidos a estarmos juntos por algum motivo. E o mais incrível, pode ser a última vez que a gente está tendo chance de resolver na base do amor, do trabalho, da situação harmônica essa questão. E aí, se a gente se nega a cumprir a nossa missão, a coisa pode complicar para o nosso lado. Imagina, né? Então, a gente precisa aproveitar todas as oportunidades. Aquela história, que fazes com o talento que eu te dei? Né? O que a gente está trazendo para o nosso dia a dia das oportunidades que chegam? Oportunidade de perdoar, a oportunidade de dar o primeiro passo, a oportunidade de ser honesto quando alguém, por exemplo, nos dá um troco a mais do que deveria, ou você chega que foi uma coisa que já aconteceu comigo algumas vezes e agora eu não faço mais, eu precisei fazer uma palestra, eu fico imaginando, coitado do meu mentor, né? O mentor tem que ter um trabalho, coitadinhos, sem tamanho, para nos fazer chegar a algumas reflexões, para a gente mudar comportamentos que são intrínsecos a nós, né? A gente é muito egoísta ainda, nós somos muito orgulhosos, muito egoístas, e é importante que a gente faça algumas considerações ao longo da vida. Eu precisei de um tema que fala sobre o papel do espírita na transição planetária, para eu fazer uma reflexão sobre, porque antes de qualquer coisa, todos os estudos que eu faço, primeiro tem que ser aplicados em mim. E aí a gente vê como a gente ainda está falho, como a gente ainda tem coisa para corrigir, como a gente ainda precisa, né, de paciência para conosco também, de exercitar o auto-amor, mas não deixar esse auto-amor virar, né, permissividade. Então, eu fui fazer uma palestra sobre o papel do espírito na transição planetária, e uma das coisas, né, que está lá, né, que é uma das nossas missões enquanto espíritas, é a gente ser melhor. Sempre um pouquinho melhor do que nós já fomos. Não melhor do que fulano, melhor do que ciclano, melhor do que eu. Eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. Eu tenho que parar hoje e fazer uma avaliação. 3 anos atrás, como é que eu estava? De 3 anos para cá, eu melhorei o quê? Eu já consegui melhorar alguma coisa? Maravilha, estou no caminho, tem ainda uma penca de coisa para resolver,
Temos todos. Às vezes a gente começa a fazer a listagem, né, dos problemas que a gente ainda tem, dos desvios de caráter, daquela questão que a gente ainda precisa ajustar, chega a dar raiva, porque não é uma questãozinha só, é uma listagem enorme. Mas a gente está no caminho. Pelo menos já são coisas que nos incomodam. A gente já começa a olhar e dizer, epa, né? Aqui não é bem onde eu deveria estar caminhando. Então, uma das nossas missões, né, quando a gente encarna, também é essa. Olhar para uma situação que a gente ainda vivencia e dizer, olha, isso aqui não está legal. E aí começar, uma vez que eu tomo consciência, a fazer esforços para se melhorar cada vez mais. Então, se nos últimos 3 anos você não melhorou nada, você não percebeu nenhuma melhora no seu comportamento, a gente está numa situação que infringe a lei de progresso, porque a lei é para frente. Né? Então, se a gente não tomar uma atitude, pode ser que a dor seja necessária para tirar a gente da zona de conforto. Olha o tamanho da encrenca que a gente arrumou enquanto espécie, né, no planeta, que a gente continuou estagnado em comportamentos muito, muito prejudiciais, derrubando floresta, destratando os nossos irmãos de convivência planetária, como as plantas, os animais, os micro-organismos, estamos criando problemas que nós mesmos vamos ter que resolver. Isso tanto faz para o macro quanto para o indivíduo. E no caso, na página de Emmanuel, que ele traz para a gente as missões, ele fala muito da questão do trabalho, né? O trabalho mais simples, a cozinha que faz a química do alimento é tão grandiosa quanto a cozinha que faz, quanto o laboratório que faz a química, né, das grandes descobertas. Tudo tem o seu lugar, tudo tem o seu valor. Né? O que a gente não pode é querer pular etapas, mas a gente precisa estar estimulado a sair da zona de conforto. Então, eu vou um pouquinho além do Emmanuel, em 1961, e trago para a gente essa reflexão para a questão dos nossos sentimentos. O que eu tenho feito hoje, né? Aquilo que me incomoda, desde as coisas mais pequenininhas até aqueles problemas mais grandes que a gente fala assim, isso aí vai dar trabalho. Né? E tem algumas coisinhas que a gente pode resolver em curto prazo. Né? A gente, por exemplo, eu já tenho bastante tempo que eu consegui parar de falar palavrão. Não parei 100%, porque eu ainda não sou um Chico de Assis, que quando dá uma topada numa pedra, agradece a irmã pedra que arrancou metade do dedão. Não consigo fazer isso ainda. Vai sair uma palavra não muito agradável. Mas tirei o palavrão do meu dia a dia. Né? E isso foi uma escolha minha, porque era algo que me incomodava, porque minhas filhas pequenas começavam a repetir o que elas ouviam, porque criança é uma academia de virtude evangélica. Né? Dentro de casa você tem aquele que vai dizer, por que a gente se incomoda tanto com determinado irmão, com primo, com filho, com marido, com alguma coisa assim, né? Com alguma pessoa de dentro da família? Porque a gente se espelha. Aquilo que me incomoda no outro, provavelmente é porque eu vejo aquela pessoa com uma determinada postura, um posicionamento, um comportamento que eu critico em mim, mas que eu não quero ver. Então aquilo me incomoda e eu quero distância, porque senão eu vou ter que fazer reflexões que eu não estou afim. É aquela história, todo mundo quer se curar, mas quem está disposto a abrir mão daquilo que a gente faz que nos mantém doentes? A minha querida Mônica Ribeiro me fez essa pergunta outro dia e eu falei, meu Deus, a gente estava falando de uma outra situação sobre Covid e de repente a carapuça mais entrou bonita. Eu falei, mentor sem vergonha que conseguiu botar em mim essa reflexão. Né? Porque eu tenho dito, né, e tido alguns comportamentos ao longo da minha vida que não são mais saudáveis, como todo mundo tem, um ou outro comportamento mais complicado, e o meu vem muito a ver com a compulsão. E eu sempre estou falando, né? Eu preciso emagrecer, quero emagrecer, aquela coisa toda. Mas essa fala da Mônica me fez parar para pensar, e o que eu estou disposta, né? Se eu estou disposta a abrir mão do que me adoece, para poder conseguir o que eu quero. Né? Então, por isso que aí eu comecei a pensar, porque a cabeça da gente, né, vai longe. Comecei a pensar em Jesus. Todo mundo que chegava perto de Jesus para pedir uma cura, um milagre, um negócio qualquer, Jesus sempre perguntava, o que queres que eu te faça? E às vezes a coisa parecia óbvia, um cego chega perto de Jesus olha para o cego, o cara é cego, e pergunta o que queres que eu te faça. Né? A gente fica pensando, será que Jesus não viu que o cara era cego? É porque às vezes a gente não está disposto a gente quer que resolva o problema para a gente. E a gente não quer resolver.
Daí a gente está hoje com toda a situação que nós estamos vivenciando dentro, né, da sociedade de uma forma geral, não só em relação à Covid, mas em relação a um monte de coisa que está emergindo, o racismo, a questão da misoginia, o preconceito contra pessoas LGBTQIA+, a questão da fome, né, dos invisíveis na sociedade. Hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 21 de abril, então há 2 dias atrás nós tivemos o Dia do Índio, né, a comemoração do indígena, e como a gente ainda não conhece, né, e agora eu tenho começado, de uns 10 anos para cá, que eu tenho começado a pensar a respeito dessas questões que antes, para mim, não era invisível, eu não pensava sobre isso. E aí vai incomodando, e a gente, quando se incomoda, a gente precisa fazer algo a respeito. Então, como isso é uma missão, né? São coisas pequenininhas. Cláudia, vou resolver o problema do indígena no Brasil? Não, mas eu me somo. Né? Eu somo a minha voz a outras vozes que clamam por justiça, por antirracismo, por a eliminação da fome, por justiça social, pela implantação do reino de Deus na Terra. E isso tem que começar por mim. Então, só porque eu acabo me... Dá uma olhadinha aqui. Sim, eu preciso mudar, me construir, reconstruir, ressignificar os meus sentimentos e os meus valores. Não é jogar fora. A doutrina espírita é fantástica quando ela trabalha isso. Não é fazer uma dicotomia eu bom e eu ruim, o homem velho e o homem novo. Não é isso, é pegar esse homem velho, acolher, ver o que precisa fazer e ir transformando, pegando lá a pedra bruta ou a pedra talhada de uma forma mais ou menos, mas ainda não é o que eu quero, e eu vou modulando, ressignificando, reconstruindo. Isso é a reforma íntima. É um trabalho para bilhões de anos, a gente saía todo dia, né? E não vai ser nessa encarnação, na próxima, ou na outra, que a gente vai resolver tudo, né? Somos muito infantis ainda do ponto de vista espiritual. A gente nem consegue entender que é Deus que dirá, né, fazer um salto quântico desse tamanho, para atingir, né, o nível crístico. Mas a gente está no caminho. É um processo, a gente já tem informação. É um processo. Com calma, com perseverança no bem. Então, a gente precisa perseverar. A gente precisa amar, em primeiro lugar, aprender a amar. Essa é uma missão que é quase que um objetivo de todas as encarnações. A gente não encarna para dar errado. A gente dá errado porque a gente tem tendência, a gente é preguiçoso, a gente é teimoso, mas a gente encarna para aprender a exercitar várias formas de amar até a gente chegar na forma como Jesus recomendou, né? Amar ao próximo como eu vos amei. Não simplesmente amar qualquer pessoa, qualquer um, mas amar como Cristo nos amou, como Cristo nos ama, oferecendo tudo que tem, com felicidade. É quando a gente começa a fazer o bem porque a gente gosta de fazer o bem. Não interessa se o outro vai agradecer, não me interessa se o outro vai reconhecer, não estou nem aí se alguém vai prestar atenção que eu estou fazendo alguma coisa ou não. Eu estou feliz porque eu estou fazendo. Esse é o nosso objetivo, a gente achar um momento onde a gente se sente bem porque a gente está servindo de alguma forma. Não precisa ser com a caridade material. Às vezes você se sente bem fazendo bem o seu serviço. Né? Mas se você tem possibilidade de, além de fazer bem o seu serviço, você fazer um trabalho assistencial, que faça esse trabalho assistencial com o coração transbordando. Eu estava vendo uma das várias entrevistas e estudos que eu vi antes de preparar esse tema, um entrevistado, não lembro se foi na Rede Amigo Espírita ou se foi na FEB TV ou no Mundo Maior, enfim, numa entrevista, um entrevistado estava dizendo que tinha levado a mocidade dele para assistir uma peça, e nessa peça, que era muito interativa, tinha uma passagem que a pessoa dizia assim, uma pessoa dentro do centro espírita, numa reunião, dizia o seguinte: olha, eu até faço caridade, o que vocês precisarem de material, eu estou aqui, precisou de dinheiro, eu dou, precisou que venha fazer comida, eu venho, precisou que prepare as coisas, eu preparo, mas não me bota em contato com essa gente, porque eu não gosto de pobre.
E ainda mais esse povo que está em situação de rua, que vem fedendo com cheiro de bebida, não quero chegar perto desse povo. Aí desencarna. E quando chega no plano espiritual, está numa situação que não tá tão boa quanto a da outra pessoa que não doava tanto, que era aquela pessoa que ia lá no centro botar água no copinho para fluidificar. Era a única coisa que essa pessoa fazia no centro. Chegava no dia, só ia ao centro no dia da reunião e botava água para fluidificar. E aí essa pessoa, o personagem, né, na peça, ficava revoltadíssima, porque eu ajudei os meus pobres. Eu estava lá fazendo muito mais caridade do que essa pessoa. E aí o mentor esclarece, né, o personagem que é o mentor esclarece que sim, aquela pessoa que ia lá só botar uma vez por semana e colocava a água para fluidificar, essa pessoa enfrentava uma realidade familiar extremamente adversa. Tinha que ir escondida para poder praticar sua fé, porque não era permitido a essa pessoa fazer declaradamente os seus estudos. Ela não conseguia, não tinha acesso aos livros, não tinha acesso a poder assistir uma palestra virtual, por exemplo, na sua casa, porque era proibido. Ia escondido, mas ia com tanto amor, e ao colocar aquele pouquinho de água no copo, se doava de tal forma que os seus fluidos ajudavam, somavam naquela fluidificação e permaneciam naquele ambiente ajudando tantas pessoas. Que enquanto essa pessoa estava em casa, a sua mente estava conectada com o trabalho do centro e irradiava amor, saúde, paz, fraternidade para os serviços que estavam acontecendo física e também espiritualmente. E isso era todos os dias, o tempo todo. Enquanto que a pessoa que estava ali revoltada, a personagem revoltada, ela tirava o dinheiro que sobrava de sua conta, não fazia falta, né? E ajudava, sim, mas ajudava porque queria que os outros a aplaudissem. É a famosa caridade e ostentação, né? Estou ajudando, hein? Olha eu aqui ajudando. Aqui, assina aqui o livrinho que você viu que eu estou ajudando. Deixa eu tirar selfie com a galera. Nada contra você tirar selfie, tá, gente? Mas tudo depende da intenção. Então, essa pessoa fez a caridade, sim, fez, mas não aproveitou para si aquele momento. Não riu com os assistidos, né? Não riu com as outras pessoas, não sentou para bater papo, fulano, tá bonito, vamos arrumar um desodorante para você, fulano. Ela sabe que as pessoas têm dificuldade. Por que não, se ela tinha possibilidade, não teve junto para ajudar de outras formas, para acolher aquelas mães que vão iam para o centro desesperadas, em busca de alimento para o corpo, e de repente uma palavra, um olhar, às vezes olhar uma outra pessoa que está numa situação mais digna pode estimular alguém que está numa situação de viciação ou de penúria a tentar buscar algo melhor. E ela perdeu essa oportunidade. Mas estava no caminho, ela tinha se comprometido antes de encarnar. Então, às vezes, parece que fulano não merece, que vai lá só para varrer o centro. Mas o que ele faz quando varre o centro? Então, e às vezes você tem presidente de casa, um palestrante, um médium que está fascinado, está obsidiado, está envolvido na vaidade. Então, por isso é importante que a gente não queira carregar a cruz dos outros. A gente leve o nosso desafio, a nossa vontade de melhorar, o jeito que a gente possa fazer para amar, estudar, reconstruir, ressignificar aquilo que a gente já conquistou, para que a gente melhore cada vez mais. A vida é serviço, a vida é servir, servir com felicidade, servir porque é bom, servir porque a gente se sente bem, se sente conectado, e a partir daí a gente possa expandir cada vez mais, aumentando a complexidade das nossas missões. Eu fiz uma palestra há um tempo atrás para um grupo no Canadá, e quando a gente terminou a palestra, abre para pergunta, e a menina perguntou, mas por que espírito superior quando vem em missão, tem que sofrer tanto? E
E aí eu virei para ela, fiquei pensando sobre isso na hora que ela estava fazendo a pergunta, falei, mas vem cá, por que que o espírito superior, a gente acha que ele sofre? Porque está passando uma situação difícil, não tem comida, ou foi, né, perseguido pelos outros, porque quem garante que aquilo ali, para ele, é um sofrimento? Porque eu lembro de Francisco de Assis, né? Já que a gente falou de Chiquinho mais cedo, eu lembro de Francisco de Assis, né, o Poverello de Assis, que uma vez estava chegando a um mosteiro, ele chegou um dia antes, já no finalzinho da noite, era para ele chegar só no dia seguinte, mas eles acabaram conseguindo chegar mais cedo, e a ele e só mais um acompanhante, um outro frei. E eles estavam num local no inverno, havia nevado, a noite estava chegando, e aí, né, muito frio, eles sempre com a roupa mais, não era muito quente, então eles estavam desesperados para conseguir chegar logo no mosteiro antes do anoitecer, para não correr o risco de morrer congelado. E quando eles chegam a esse mosteiro, o mosteiro ficava no alto de uma colina, então longe de outras construções, batem no portão e um frei muito jovem abre, olha para aquelas duas criaturas e pergunta o que foi. Ah, não, eu sou o Francisco. Ele olha para até aparece, pai Francisco só vem amanhã, porque eles chamavam Francisco de pai. Por isso os sacerdotes católicos são chamados de padre, né? Que é a forma a italiana de chamar pai. Pai Francisco só vai chegar aqui amanhã. Você está querendo abusar da nossa confiança. E fechou a porta, naquela portinhola, nem abriu a porta do mosteiro. Imediatamente o acompanhante de Francisco entrou em pânico. Meu Deus, vai escurecer, está nevando, não tem nenhum lugar para a gente se abrigar, vamos morrer congelado. E aí ele vira para falar com Francisco. Francisco estava gargalhado, deitado no chão, e dançava, e fazia anjinho na neve, e cantava. E o acompanhante de Francisco pensou assim: pirou, enlouqueceu, de medo. E aí aí Francisco olha para ele e fala: meu filho, vamos cantar, vamos ficar alegres. Ele fala: mas pai Francisco, como assim ficar alegre? Ele falou: porque você não sabe, eu esperei a minha vida inteira para chegar nessa situação que eu estou hoje. Hoje eu estou, nesse momento, totalmente nas mãos de Deus. Não depende mais de mim para nada. Não tem ninguém para me ajudar. Agora só a minha fé e a proteção de Deus é o que vai fazer com que eu possa enfrentar essa noite no gelo aqui do lado de fora. Isso, para o acompanhante de Francisco, era um sofrimento, um medo, um pesar, um desespero. Mas para Francisco, apareceu um problema, eu preciso arrancar os olhos com ferro quente. Beleza, vamos lá, irmão Fogo. Irmão Fogo, muito obrigado. Eu nem consigo imaginar uma situação dessa, já estou me arrepiando, passando mal, imagina. Então, quando a gente chegar lá, nesse nível de poder enfrentar uma situação dessa com um sorriso no rosto, coração puro, não vai ser tão sofrido assim. O sofrimento é para a gente que é agarrado na matéria, que é egoísta. Então, a gente precisa se despojar. Né? E ao se despojar, cumprindo as nossas missões, aumentando o nosso cabedal de conhecimento em amor, do nosso conhecimento nas leis divinas, nas leis que regem a matéria, nas leis que regem o universo, a gente vai chegando, né? Cada um de acordo com a sua vocação. Mas a gente reencarna para cumprir as nossas missões. E as nossas missões podem ser muito mais importantes do que a gente pensa, não para o coletivo, mas para a gente. Às vezes, estar num corpo que não permite que eu me mexa. Estava assistindo outro dia, gente, eu estou até me alongando, me perdoe, já vou terminar. Eu estava assistindo outro dia uma série chamada The Big Bang Theory, e tem a participação do Stephen Hawking. E aí eu estava falando para o meu esposo que o Stephen Hawking, se não estivesse preso naquele corpo que o impedia até de fazer o mais leve movimento, ele provavelmente não teria conseguido produzir o que ele produziu. Porque a inteligência era muito legal, né? Incrível, mas a personalidade era completamente... Era um cara muito doido, muito doido. Nossa Senhora! Recomendo depois, quem quiser estudar um pouco a vida de Stephen Hawking. A personalidade, né, dele era uma personalidade muito difícil, né, e muito sensualizada. Então, se ele não tivesse naquele corpo,
talvez não tivesse nem chegado à maturidade, né? E a gente, como humanos, nós, como espécie, como sociedade, nós teríamos perdido a contribuição que ele pôde fazer porque estava preso numa cadeira. Então, a gente não sabe, né, qual é o objetivo real para aquela experiência que a gente está passando, principalmente quando a experiência é desagradável. Mas o que a gente pode ter certeza é que há algo ali para nos ajudar a sair, a exercitar uma virtude, exercitar a inteligência, cumprir alguma coisa para que a gente possa acrescentar na nossa experiência a capacidade de ir ampliando o nosso olhar e a nossa forma de amar, de ver o mundo, de ver a vida. Deus não nos impõe nada, a não ser suas leis, que são imutáveis, mas nem sempre são inflexíveis, né? Quando a gente fala, um suicida vai para o vale dos suicidas, né? Vai sofrer, vai acabar. Quem coordena o vale dos suicidas? Maria. Coração materno, que é a rosa de Saron, que se esmera em bênçãos, em paz, em cuidados com quem mais está precisando. Então, por isso, é tão importante que a gente tenha no nosso campo mental que todos os dias a gente recebe oportunidades para usar os nossos talentos. Então, a gente primeiro precisa reconhecer os nossos talentos para a gente poder reconhecer as oportunidades e fazer o bem ao alcance das nossas forças, o máximo. Tem no Livro dos Espíritos, e Emmanuel também tem umas passagens em outros livros que ele fala sobre isso também, que Deus não nos dá fardos maiores do que a gente pode suportar. Né? Não vai exigir de nós nada além daquilo que a gente possa fazer. Mas é claro, ele espera que cada um faça o nosso melhor. Então fica esse convite, que a gente possa executar o que a gente pode da melhor forma possível. Floresça onde Deus te plantou, dê frutos onde Deus te plantou. E se você puder, expanda, né? Aumente o seu círculo de amizade, de influência, de carinho, de afetos, mesmo que para isso você tenha que estar dentro de casa, quarentenado, né? Fazendo algo virtualmente. Ou mesmo numa cama de hospital, muitas das vezes entubado, mas o espírito está acordado, né? Em alguns casos, a gente tem alguns relatos de espíritos que, mesmo em coma, conseguem, desdobrados, fazer o bem. Então, mas para isso a mente tem que estar voltada, a gente precisa treinar. Vamos treinar. Bora fazer aquilo que a gente sabe que é correto e nos manter conectados. Uma excelente tarde, se você está assistindo durante a tarde, uma excelente noite ou um excelente dia, que a gente possa ter a consciência de que realmente no nosso dia a dia a gente precisa mudar o nosso ponto de vista, como recomenda Kardec no Livro dos Espíritos, que a gente possa ser mais coerente, né, com o que a gente crê. E quando eu falo a gente, eu estou me incluindo, porque eu também preciso. Grande beijo a todos e muito obrigada pelo convite.